O sol do sertão não pede licença. Ele chega antes de qualquer outro, antes do primeiro homem no canteiro, antes do primeiro motor ligado, antes da primeira voz quebrando o silêncio da madrugada que ainda não terminou completamente. Ele chega e instala sobre tudo aquela luz branca e implacável que não tem sombra suficiente para ninguém, que trata o equipamento importado e o chapéu de palha amassado com a mesma indiferença absoluta. E foi debaixo desse sol que a história começou. O terreno era daquele vermelho específico do interior que gruda nas solas das botas e nos vincos das calças, e no pensamento de quem cresceu pisando nele, aquela terra que tem memória própria, que registra tudo o que passa por cima dela com uma fidelidade que o asfalto nunca vai ter. Ao redor, espalhados pelo canteiro como peças de um tabuleiro que ainda estava sendo montado, equipamentos que brilhavam com o brilho das coisas nunca usadas, estações de topografia a laser, medidores digitais, tablets com telas que refletiam o céu, uniformes que pareciam não ter passado por uma única semana de obra real. Era um canteiro que havia sido pensado para impressionar antes de ser pensado para funcionar. O caminhão chegou levantando uma nuvem de poeira vermelha que demorou mais para assentar do que o caminhão para parar. A caçamba estava carregada com os trabalhadores do turno da manhã, homens que haviam acordado antes do sol em algum lugar que não aparece nos roteiros de turismo, que haviam tomado café em silêncio e subido no caminhão com aquele automatismo de quem já fez esse movimento centenas de vezes e não precisa mais pensar nele. Entre eles, quando a caçamba abriu e os homens desceram um a um, havia um que desceu por último. Não por lentidão, por um jeito próprio de se mover, aquele passo medido de quem aprendeu cedo que a pressa gasta a energia que a jornada vai cobrar de volta no fim do dia. 53 anos. A pele do rosto e dos braços tinha aquela tonalidade específica de quem passou décadas sob o sol do sertão baiano. Não queimada, curtida, o tipo de pele que é em si mesma um registro do tempo e do trabalho. O chapéu de palha estava amassado de um lado, com aquela deformação que acontece quando um objeto é guardado e tirado e guardado e tirado, muitas vezes ao longo de muitos anos, e que nesse ponto deixou de ser dano e virou forma definitiva. A camisa xadrez vermelho e preto estava surrada nas mangas e no colarinho. A calça jeans havia passado por tantas lavagens que havia encontrado seu próprio tom de azul, mais claro do que qualquer fabricante escolheria. E amarrada num pano de prato cuidadosamente dobrado, segurada pela alça de um dos dedos, estava uma marmita de alumínio. Seu Jerônimo desceu do caminhão, ficou de pé por um segundo, olhando para o canteiro com aquela atenção de chegada que antecede qualquer outra coisa. Aquela leitura rápida do ambiente que todo mestre de obras experiente faz automaticamente, registrando o que está no lugar certo, o que está no lugar errado, o que ainda não está em lugar nenhum, mas deveria estar. Olhou para os equipamentos laser, olhou para o terreno, olhou para o ângulo do sol e para a direção da sombra que o único barraco de madeira do canteiro projetava. Depois, colocou o chapéu reto na cabeça e foi trabalhar. Para entender completamente quem era seu Jerônimo, é preciso entender de onde ele veio. Não geograficamente, não apenas, mas na outra dimensão do de onde as pessoas vêm, aquela que tem mais a ver com o que foi ensinado do que com onde se nasceu. Ele havia crescido no interior da Bahia, numa família de construção. Num tempo em que construção no sertão era uma ciência inteiramente empírica, desenvolvida em conversa direta com a terra e com o clima, sem manual, sem laboratório, sem a intermediação de qualquer instrumento, que não fossem as mãos e os olhos e a experiência acumulada de quem havia tentado e errado, e tentado de novo até encontrar o que funcionava. Seu pai havia sido pedreiro. O avô havia levantado casas com técnicas que nenhuma universidade havia sistematizado, mas que resistiam a décadas de sol e chuva e vento seco com uma durabilidade que envergonhava algumas obras modernas. Jerônimo havia aprendido dos dois e havia acrescentado por conta própria, ao longo de 30 anos de canteiros espalhados pelo Nordeste, uma camada de conhecimento prático que não cabia em nenhuma ficha técnica, mas que aparecia toda vez que surgia um problema que os equipamentos não sabiam resolver. Ele sabia ler o terreno pelo comportamento da terra sob os pés, sabia prever chuva pelo comportamento do vento 2 dias antes, sabia calcular nivelamento com uma mangueira de água e um balde com uma precisão que os topógrafos a laser confirmavam e às vezes corrigiam com uma diferença de milímetros, que eles mesmos chamavam de desprezível. Chegou ao canteiro do complexo de luxo como havia chegado em todos os outros.
sem apresentação, sem história prévia, com apenas as mãos e o chapéu e a marmita e 30 anos guardados dentro do peito que ninguém havia pedido para ver. A supervisora chegou meia hora depois. O carro dela era importado, branco, e parou exatamente no lugar onde um cone de sinalização laranja havia sido colocado de manhã cedo por um dos operários de turno. Alguém moveu o cone antes que ela precisasse pedir. Ela desceu com o capacete na mão, a prancheta digital debaixo do braço, e uma equipe de 3 engenheiros atrás, todos com os mesmos tablets, todos com os mesmos uniformes impecáveis, que pareciam confirmar uns aos outros que estavam no lugar certo. 34 anos. Formada na Poli-USP com a menção honrosa que ela mencionava com a frequência de quem ainda não encontrou uma razão para parar de mencionar. Pós-graduação na Alemanha, num programa que ela descrevia como rigoroso, com aquele tom de quem usa a palavra rigoroso para dizer que foi difícil e que, portanto, vale mais do que as coisas que não foram difíceis. A calça cargo bege estava impecável demais para uma semana de obra. A camisa polo branca também. O capacete tinha um adesivo da empresa posicionado com a precisão de quem mediu a distância das bordas antes de colar, e havia alguma coisa nesse detalhe tão pequeno, tão irrelevante, que dizia mais sobre ela do que qualquer currículo. Ela fez a vistoria com os 3 engenheiros atrás, apontando coisas na prancheta, fazendo perguntas que às vezes esperavam resposta e às vezes eram apenas o pensamento em voz alta de alguém acostumada a ter audiência. Seu Jerônimo trabalhou a manhã inteira sem cruzar o caminho dela. Foi ao meio-dia que os caminhos se cruzaram pela primeira vez. Ele havia encontrado um tambor de cabo elétrico vazio numa extremidade do canteiro e o havia usado como assento, com aquela habilidade prática de quem sempre encontra o que precisa no que os outros descartaram. Abriu a marmita com o cuidado de quem abre algo que representa mais do que o seu conteúdo, aquele gesto de quem sabe que a comida dentro foi preparada por mãos que se importaram com quem ia comer. O arroz tinha aquele tom levemente dourado da frigideira. O feijão estava grosso, do jeito certo, a farinha numa porção separada pelo lado. E a carne de sol, seca e firme com aquele cheiro, que é ao mesmo tempo simples e completamente insubstituível, que é a memória olfativa de um pedaço do Brasil que existe independente de qualquer opinião que alguém possa ter sobre ele. Ele comia devagar, do jeito que os homens comem quando sabem que a tarde vai ser longa. A supervisora passou com a equipe a 5 metros de distância. Ela desacelerou. Não parou imediatamente, mas desacelerou. E havia nessa desaceleração uma intenção que era legível antes de qualquer palavra. Cheirou o ar com uma expressão que não era de apreciação. Virou para um dos engenheiros ao lado e falou com aquela voz de conversa privada calculada para não ser privada. Aquela modulação específica de quem quer que seja ouvido, mas quer poder dizer depois que não estava falando com ninguém em particular. Meu Deus, isso é comida de obra. Parece que veio do século passado. Uma pausa. E olha a sujeira que isso faz no canteiro. Seu Jerônimo abaixou a cabeça. Continuou comendo. Não porque não havia ouvido. Havia ouvido cada palavra com a clareza que o silêncio do meio-dia no sertão permite. Mas havia uma dignidade específica em continuar comendo. Em não dar à humilhação o poder de tirar o sabor da comida que alguém havia preparado com cuidado naquela manhã. Em não deixar que o julgamento de uma pessoa que nunca havia precisado se perguntar de onde viria o almoço, do dia seguinte tivesse mais peso do que a fome honesta de um homem que havia trabalhado desde antes do sol. Ela se aproximou mais. Parou a 2 passos dele. Ele levantou os olhos da marmita. Não com medo, com aquela atenção tranquila de quem está acostumado a ser olhado de cima e aprendeu que a altura de quem olha não muda o chão em que você está. Olha, seu... Ela fez aquela pausa de quem não se lembrou do nome, porque não havia feito o esforço de guardar. Jerônimo, eu não quero ver essa marmita suja perto dos equipamentos de topografia. O tom era o de uma instrução dada a um objeto, não a uma pessoa. Cada um desses lasers custa mais que o seu salário de 1 ano. Uma pausa. E já que você é do mato, fique longe deles. Os olhos dela varreram a camisa xadrez, o chapéu de palha, a marmita de alumínio, numa sequência que era inventário de tudo que ela havia decidido que era inferior antes de saber qualquer outra coisa sobre o homem na sua frente. Não quero mão de obra bruta estragando tecnologia alemã. Os engenheiros por trás dela olharam para os próprios tablets. Seu Jerônimo ficou em silêncio por um momento. Depois fechou a marmita com aquele mesmo cuidado com que havia aberto. Dobrou o pano de prato, colocou tudo ao lado do tambor e se levantou.
Não disse nada. Pegou o chapéu que havia tirado para comer, colocou de volta na cabeça com aquele ângulo de sempre e foi de volta ao trabalho. E enquanto caminhava de volta para o canteiro, com o sol do meio-dia fazendo a sombra do chapéu de palha cair exatamente sobre os olhos, havia naquele homem de camisa xadrez surrada algo que nenhum uniforme impecável naquele canteiro havia conseguido ter naquela manhã. Era a postura de quem sabe quem é, não porque alguém disse, porque ninguém precisou. Os dias seguintes chegaram com o ritmo específico das obras que ainda não encontraram o problema que estão prestes a encontrar. Movimentadas, confiantes, com aquele barulho de máquina e voz que é ao mesmo tempo caos e ordem quando visto de perto, o suficiente. Seu Jerônimo trabalhou em silêncio. Fazia o que era pedido com a mesma competência com que havia feito tudo ao longo de 30 anos, sem reclamar, sem comparar, com aquela disposição de quem entende que o trabalho tem valor próprio, independente de quem está olhando ou do que está sendo dito sobre quem o faz. Mas os olhos nunca paravam. Eram olhos que haviam aprendido a trabalhar separados das mãos, que podiam estar carregando o material num extremo do canteiro, enquanto liam o terreno no outro, que registravam informação com uma constância que nenhum tablet substituía, porque tablet precisava ser apontado na direção certa. E os olhos de seu Jerônimo cobriam tudo ao mesmo tempo. Foi no terceiro dia que ele viu. Os técnicos estavam posicionando os receptores de GNSS para a marcação do terreno. Aqueles equipamentos de GPS de alta precisão que custavam o suficiente para que o custo fosse mencionado toda vez que alguém passava perto deles. Eram 3 bases distribuídas em triângulo pelo terreno, cada uma num tripé, cada uma precisando de solo firme e estável para que as leituras tivessem a precisão que a tecnologia prometia. 2 das bases estavam bem posicionadas. A terceira estava num trecho que seu Jerônimo reconheceu antes de chegar a 2 metros de distância. Era o tipo de solo que o sertão ensina a identificar de longe. Uma combinação de coloração, de textura superficial, do jeito que a poeira assentava diferente ali do que assentava no metro ao lado. Sinais que não estavam em nenhum manual de geologia, mas que estavam em 30 anos de terreno sob os pés. Era cascalho solto, uma camada superficial que parecia firme, mas que tinha debaixo uma composição que cedia com carga, que se movia com vibração, que respondia ao vento numa frequência que o olho humano não capturava, mas que o equipamento de precisão milimétrica certamente ia registrar como erro. Ele se aproximou da supervisora com o chapéu na mão, com o mesmo respeito de sempre, com a voz baixa de quem não está procurando audiência, está procurando o resultado. Doutora, ele apontou discretamente para a base do terceiro tripé. Essa base ali está em terreno que vai ceder com o vento. O senhor devia cravar um pilar de madeira primeiro, de uns 40 centímetros para dar ancoragem. O laser vai desalinhar. A supervisora estava olhando para a prancheta digital. Continuou olhando. A pausa foi de 4 segundos. O tipo de pausa que não é para pensar, mas para sinalizar que a resposta que vem a seguir já estava pronta antes da pergunta. Você entende de georreferenciamento? Ela não havia levantado os olhos ainda. Isso é tecnologia de satélite, Jerônimo. Agora levantou, com aquela expressão de quem está explicando algo elementar para alguém que ficou de fora de uma conversa longa. Não é olhômetro de roça. O sistema é autocalibrável. Uma pausa. Volta para o seu serviço, que é carregar tijolo. Ele colocou o chapéu de volta na cabeça. Voltou. A ordem chegou no dia seguinte, passada pelo encarregado com aquele desconforto visível de quem está entregando uma mensagem que não escreveu e não concorda. Seu Jerônimo estava afastado da área de topografia. A partir daquele momento, suas funções eram transporte de material e limpeza do canteiro. 2 papéis que existem em qualquer obra e que são necessários e honestos, mas que eram, naquele contexto específico, uma mensagem mais do que uma função. A mensagem era: fique onde você não pode interferir. Os outros operários notaram. Essas coisas sempre são notadas, mesmo quando ninguém fala diretamente sobre elas, porque os canteiros são comunidades pequenas, onde a posição de cada pessoa no espaço comunica tanto quanto qualquer conversa. Alguns cochichavam. Alguns riam com aquela leveza desconfortável de quem não quer ser excluído e escolhe o caminho mais fácil, que é rir junto com quem tem o poder de excluir. Outros ficavam em silêncio com os olhos baixos, que é outra forma de fazer a mesma escolha. Seu Jerônimo carregava tijolo e varria o canteiro, e observava. Naquela noite,
No pequeno cômodo alugado onde morava, com uma cama, uma mesa, um armário e uma janela que dava para um muro, ele tirou um caderno velho da bolsa lateral da mochila. Era um caderno de ata, com aquelas folhas pautadas que ficam amareladas com o tempo, cheio de anotações em letras grandes de quem aprendeu a escrever tarde e nunca se desculpou por isso. Ele abriu numa página em branco e começou a desenhar. Não com régua, não com compasso, mas com aquela precisão que a mão desenvolve quando o que está sendo desenhado não é invenção, é memória. Triângulos, ângulos, as relações entre pontos de referência num terreno irregular, a forma como um desalinhamento numa base se propaga pelo sistema de medição inteiro, o quanto de erro acumulado, uma diferença de milímetros numa fundação de tripé, produzia ao longo de 100 metros de marcação. Ele não havia estudado topografia. Havia trabalhado em terrenos que precisavam ser nivelados sem equipamento de laser por décadas. Havia usado nível de mangueira e fio de prumo e o próprio olho calibrado por anos de prática para fazer medições que os engenheiros depois confirmavam com seus instrumentos caros. Havia aprendido nesse processo que os princípios que os equipamentos executam são os mesmos que existem na física do terreno, e que quem conhece a física do terreno entende os equipamentos mesmo sem ter lido o manual. Na parede do cômodo, presa com uma fita que havia amarelado nas bordas, havia uma fotografia. Um prédio, simples, de 2 andares, com janelas quadradas e uma fachada sem ornamento, que era a fachada de quem construiu para durar, não para impressionar. Ele havia levantado aquele prédio no interior da Bahia 22 anos antes, com uma equipe de 8 homens, nível de mangueira, fio de prumo e um senso de geometria que havia herdado do pai e afinado na prática. O prédio ainda estava de pé. Ele olhou para a fotografia por um momento, com aquela expressão de quem não está buscando orgulho no que vê, está buscando confirmação de algo que já sabe, mas que os dias difíceis às vezes obscurecem. Depois olhou de volta para os desenhos no caderno, fechou o caderno e apagou a luz com a certeza silenciosa de quem sabe que algo vai dar errado e que quando der, ele vai estar pronto, não porque planejou estar, mas porque é o tipo de homem que não consegue não estar. A reunião foi convocada para o início da manhã seguinte. Todos os funcionários do canteiro foram chamados para a área central, debaixo de uma lona de cobertura que havia sido montada na semana anterior como espaço de briefing. Eram umas 50 pessoas ao todo, operários, técnicos, encarregados, todos com capacete, alguns ainda com a marmita na mão, porque a convocação havia chegado antes do fim do café da manhã. A supervisora estava na frente com a prancheta e um projetor portátil conectado ao tablet, que mostrava gráficos e renderizações do complexo com aquela qualidade visual que é mais sobre convencer do que sobre informar. Ela falou sobre modernização, sobre tecnologia de ponta, sobre os diferenciais do projeto. Usou palavras em inglês que ela mesma traduziu, não porque a plateia precisasse da tradução, mas porque a citação em inglês tinha uma função que a palavra em português não tinha. E então, no meio do discurso, ela fez uma pausa, olhou para o grupo. Quero fazer um agradecimento especial. A voz tinha aquele tom de quem está sendo generoso publicamente, o tipo de generosidade que custa nada porque é construída sobre a diminuição do outro. Ao nosso amigo do interior, seu Jerônimo, que teve a bondade de tentar nos dar uns conselhos esses dias. Algumas pessoas procuraram seu Jerônimo com os olhos. Ele estava na segunda fileira, com o chapéu na mão, com a expressão de quem ainda não sabe completamente o que está vindo, mas sente o peso do que está vindo antes de ele chegar. Pode se levantar, Jerônimo. Não era um pedido. Ele se levantou. 50 pares de olhos. O sol da manhã ainda baixo, chegando pela abertura lateral da lona e fazendo uma luz que iluminava a poeira suspensa no ar com aquela crueldade específica da luz que não escolhe o que revelar. Aqui nós usamos ciência. Ela falou para o grupo, não para ele, usando ele como exemplo enquanto falava para os outros, que é a forma mais eficiente de humilhar alguém porque tira da vítima até o status de interlocutor. Não precisamos de palpites de quem não sabe ler um gráfico. Uma pausa calculada. Serviço pesado é para quem não tem estudo. O riso que veio foi constrangido. Aquele riso que não é alegria, é nervosismo. É o som que as pessoas fazem quando não sabem o que fazer com o desconforto e o corpo resolve por elas com o gesto mais automático disponível. Alguns riram, outros ficaram em silêncio. Nenhum dos dois grupos estava confortável. Seu Jerônimo ficou de pé. Os olhos ficaram úmidos, não de um jeito que pudesse ser evitado, não de um jeito que houvesse sido escolhido.
Apenas a resposta do corpo a uma dor que tinha aquela qualidade específica das dores públicas, que são maiores, não pelo tamanho próprio, mas pelo número de testemunhas. Mas a cabeça ficou erguida. Não por teimosia, por algo mais profundo que teimosia, aquela dignidade que não é uma decisão tomada no momento, mas uma construção de anos. Algo que estava nele como a terra vermelha do sertão está no sertão, como parte do que é e não como escolha do que parecer. A supervisora estava com os braços cruzados e um sorriso no canto da boca, que era a expressão involuntária de quem acabou de fazer algo que havia planejado e que saiu do jeito que havia imaginado. Ela não estava olhando para os olhos úmidos de seu Jerônimo. Se estivesse, talvez tivesse visto o que havia neles além da dor. Havia uma clareza. A clareza de quem acaba de decidir alguma coisa. Não com raiva, não com plano de vingança, mas com aquela resolução tranquila que vem quando uma pessoa entende que chegou num ponto de onde não vai mais recuar. Que o que vem a seguir vai ser diferente do que veio antes. Não porque alguém mudou as regras, mas porque ele mesmo mudou o jeito de jogar. É difícil acreditar que alguém possa ser tão cruel, não é? Que no meio de uma obra, na frente de 50 pessoas, uma profissional com todos os diplomas do mundo escolha usar esses diplomas não para construir, mas para diminuir um homem que só havia tentado ajudar. Se você também sente revolta com essa injustiça, deixe o seu like agora mesmo para mostrar que está do lado de seu Jerônimo. Ele colocou o chapéu de volta na cabeça, se sentou e ficou em silêncio pelo resto da reunião, com aquela quietude de quem está guardando energia para o momento em que ela vai ser necessária de verdade. Esse momento estava chegando, e o terreno de cascalho solto, onde o tripé de GNSS estava fincado, estava chegando junto. O dia da marcação definitiva havia sido preparado com o cuidado de quem sabe que está sendo avaliado. A lona de briefing havia sido retirada e substituída por uma área demarcada com fitas novas. As estações de GNSS reposicionadas desde o dia anterior por técnicos que haviam chegado cedo para garantir que tudo estivesse exatamente onde precisava estar. O canteiro havia passado por uma limpeza que não era a limpeza de rotina, era a limpeza de recepção, aquela que transforma temporariamente um ambiente de trabalho num ambiente de apresentação. O Conselho Fiscal chegou às 9 da manhã. 5 homens de terno escuro que desceram de 2 carros com aquela sincronia não combinada, de quem tem o mesmo nível de importância e o mesmo nível de pressa. Traziam pastas. Traziam aquela expressão de quem foi designado para avaliar e que não chegou com disposição para ser surpreendido favoravelmente. Porque a surpresa favorável ainda precisa ser ganha, e eles ainda não haviam visto nada que a justificasse. O presidente da comissão era o tipo de homem que preenchia uma sala com presença antes de abrir a boca. Não pelo volume, mas por aquela economia de movimento que os homens acostumados ao poder desenvolvem. Cada gesto mínimo e preciso, como quem aprendeu que chamar atenção é desnecessário quando a atenção já vem sozinha. A supervisora os recebeu com a energia de quem havia ensaiado o dia inteiro na cabeça antes de ele acontecer. Estava radiante. Não o radiante do contentamento genuíno, mas o radiante da performance de competência, aquele brilho específico de quem está apresentando o trabalho para quem vai decidir se o trabalho continua. A prancheta digital estava na mão certa. O cabelo estava arrumado de um jeito que dizia que havia sido pensado sem parecer que havia sido pensado. O capacete com o adesivo da empresa estava posicionado com aquela precisão de sempre. Ela conduziu o grupo pela área de marcação com a fluência de quem percorreu aquele trajeto dezenas de vezes mentalmente antes de percorrê-lo fisicamente. Explicou o sistema de GNSS com a articulação de quem havia transformado o conhecimento técnico em narrativa acessível para não especialistas. Uma habilidade que a pós-graduação havia aprimorado, mas que ela havia trazido pronta de antes. Falou de precisão milimétrica. Falou de tecnologia de satélite. Falou de como o sistema eliminava a margem de erro humano. Aquela expressão que ela usou com uma leveza que não registrou a quem estava dirigida, mas que chegou nos ouvidos de seu Jerônimo, sentado no fundo do canteiro, com a garrafa de água na mão, como uma frase que ele já havia ouvido antes em outras versões. O Conselho Fiscal ouvia e anotava. O presidente fazia perguntas curtas, aquelas perguntas que parecem simples, mas que têm profundidade técnica suficiente para separar quem entende de quem está apresentando o que entende. A supervisora respondia com segurança. Havia estudado para aquele momento. Havia preparado respostas para perguntas que ainda não tinham sido feitas,
Aquele nível de preparação que é em si mesmo uma forma de competência real. O momento da leitura final chegou. O técnico responsável pelo sistema se posicionou na estação central com o monitor voltado para o grupo, com aquela postura de quem está prestes a executar o passo que transforma toda a preparação em resultado concreto. Os dedos foram para o teclado. E então, os monitores piscaram. Não foi um apagamento dramático, foi quase delicado. Aquela sequência de piscadas que os equipamentos eletrônicos fazem quando perdem a conexão com o que os alimenta. Uma hesitação, outra, e depois o preto completo de uma tela que não tem mais nada para mostrar. Todos os 3 monitores, ao mesmo tempo. O técnico olhou para a tela, olhou para as conexões, olhou para a tela de novo, com aquela expressão de quem está verificando se o que viu foi real, porque o cérebro está recusando a informação. Era real. A falha havia sido global. Um problema na infraestrutura de satélites da construtora, que havia derrubado o sinal em todos os canteiros simultaneamente, uma dessas falhas sistêmicas que existem na teoria dos planos de contingência e que ninguém acredita completamente que vai acontecer até que acontece. Especificamente no dia em que a consequência de acontecer é maior do que em qualquer outro dia. O silêncio que se instalou foi o tipo que tem textura. O técnico começou a verificar cabos. Reiniciou o sistema com aquela velocidade de quem está torcendo para que seja algo simples. Um cabo solto, uma bateria, qualquer coisa que tenha solução em 30 segundos. Não foi nenhuma dessas coisas. A supervisora estava olhando para os monitores com uma expressão que havia saído completamente do roteiro ensaiado. O presidente do conselho se virou para ela com aquela calma de quem tem autoridade suficiente para não precisar elevar a voz para transmitir urgência. Doutora, a palavra sozinha seguida de uma pausa que era em si mesma uma pergunta. Qual o plano B? Ela abriu a prancheta, olhou para a tela, fechou. Abriu de novo. O plano B não existia. Não porque ela fosse incompetente na dimensão das coisas que havia estudado, mas porque o plano B, para a falha total do sistema de satélite, num dia de avaliação do Conselho Fiscal, era uma categoria de problema que a pós-graduação na Alemanha não havia contemplado como prioritária, porque o pressuposto implícito da tecnologia de ponta é que ela não falha. E quando esse pressuposto é o único alicerce do plano, a falha não tem para onde ir senão para o colapso. Ela chamou a central técnica no celular. A central confirmou a falha sistêmica. Deu um prazo de restabelecimento, que era incompatível com os 30 minutos que o conselho havia chegado para testemunhar. Ela desligou com aquela velocidade de quem não quer que a conversa seja ouvida, mas que já não tem mais como controlar o que está sendo ouvido. A cor havia saído do rosto dela, não gradualmente, de uma vez, como quando a luz muda numa sala e o que estava iluminado fica subitamente exposto de um ângulo diferente. Ela estava suando numa manhã que era quente, mas não era quente o suficiente para justificar aquele suor. O suor que não vem da temperatura, mas de um tipo específico de pressão que age por dentro. Ela olhou para o terreno. O terreno que havia sido marcado, preparado, apresentado como o palco do momento mais importante daquela fase da obra, estava à sua frente com aquela indiferença que a Terra tem para com os planos dos homens. Os tripés dos equipamentos de GNSS estavam posicionados, mas inúteis. A precisão milimétrica, que havia sido o argumento central da apresentação, estava guardada em servidores de alguma empresa de satélite que no momento não atendia. E ela não sabia nivelamento manual. Não porque não era inteligente, porque nunca havia precisado saber. A trajetória que havia construído, da Poli-USP para a pós na Alemanha para os canteiros de obras com equipamentos de última geração, havia sido uma trajetória em que o conhecimento empírico do terreno sempre havia sido substituído por tecnologia antes de se tornar necessário. Ela havia construído uma competência real sobre um pressuposto que nunca havia sido testado. O pressuposto estava sendo testado agora. No fundo do canteiro, sentado num bloco de concreto com a garrafa PET na mão, seu Jerônimo observava. Havia chegado ao trabalho naquela manhã como chegava em todas as outras, com o chapéu no ângulo certo e a marmita amarrada no pano de prato. Havia feito o que lhe havia sido designado. Havia carregado o que havia sido pedido para ser carregado. Havia varrido o que havia sido pedido para ser varrido. Havia observado a chegada do conselho com a atenção de quem não estava no centro da cena, mas registrava tudo o que acontecia nela. Havia observado os monitores piscarem. Havia observado o técnico verificando os cabos. Havia observado o rosto da supervisora perder a cor.
e estava observando agora, com a garrafa de água parada a meio caminho da boca, com aquela expressão que não era satisfação diante da dificuldade do outro. Não era isso. Era algo mais complexo. Era a expressão de quem está vendo uma situação se organizar numa forma que reconhece, que sabe como resolver, mas que ainda está aguardando o momento certo porque o momento certo não chegou ainda. Ele não se ofereceu. A supervisora o viu. Foi uma fração de segundo, aquele instante em que os olhos dela varreram o canteiro em busca de algo e encontraram ele, sentado, calmo, com a garrafa na mão, e aquela presença que era exatamente o oposto do desespero que havia tomado conta do espaço ao redor dela. Ela ficou olhando por um segundo. Havia algo naquele segundo que era mais do que reconhecimento. Havia o início de uma pergunta. O início de um gesto em direção a algo que a arrogância havia classificado como desnecessário dias antes. Mas a arrogância não sai de um dia para o outro. Ela tem raízes. Ela desviou o olhar. Voltou para o celular. Tentou outra ligação. Tentou o suporte técnico do fabricante do equipamento com aquela urgência de quem ainda está esperando que a tecnologia resolva o problema que a tecnologia criou. O presidente do Conselho Fiscal se aproximou. Não com pressa, com aquela lentidão deliberada de quem está sinalizando que a paciência tem um limite que foi calculado antes de ser comunicado. Doutora. A voz estava baixa, mas havia nela uma qualidade que preenchia o espaço sem precisar de volume. Temos 30 minutos. Não temos 30 minutos e mais nada. Temos exatamente 30 minutos. Uma pausa que era mais pesada do que qualquer frase poderia ser. Se a marcação não for concluída nesse prazo, a responsabilidade técnica desta obra vai ser revisada formalmente, com todas as consequências que isso implica. Ele voltou para o grupo de conselheiros. A supervisora ficou parada no centro do canteiro, com o celular na mão, e o monitor preto dos equipamentos de GNSS ao fundo e o terreno vazio à sua frente, com 28 minutos agora, e sem nenhum instrumento funcionando que ela soubesse usar sem satélite. O vento passou pelo canteiro levantando uma pequena nuvem de poeira vermelha que foi na direção do terceiro tripé, o tripé que estava no trecho de cascalho solto que seu Jerônimo havia apontado dias antes. O tripé balançou levemente. Seu Jerônimo se levantou. Não porque alguém havia chamado, não porque havia recebido permissão. Havia um momento em que a necessidade se torna maior do que qualquer hierarquia estabelecida por diploma ou por cargo, e ele havia reconhecido esse momento com a mesma clareza com que reconhecia o cascalho solto sob os pés ou a chuva 2 dias antes de chegar. Ele foi até o canto do canteiro, onde guardava as coisas que eram suas. Não havia muito. Uma garrafa de água que havia guardado pela manhã. 2 garrafas vazias que havia recolhido do chão nos dias anteriores, com aquele hábito de quem foi criado num lugar onde nada que tem uso é descartado. Uma mangueira de plástico transparente, fina, com uns 50 metros enrolada, que havia pedido ao almoxarife na primeira semana, dizendo que podia precisar e que o almoxarife havia entregado sem fazer perguntas, porque era uma mangueira barata e o pedido era simples. E o canivete. Sempre o canivete, no bolso direito da calça jeans. Naquele lugar que a mão encontra sem precisar procurar. Ele pegou tudo com uma calma que não era lentidão. Era a calma de quem está executando um plano que havia sido feito antes de o plano ser necessário, porque os homens que conhecem o terreno constroem os planos antes das emergências, não durante. Começou a caminhar em direção ao centro do terreno. A supervisora ouviu antes que ele chegasse à metade do caminho. O que você vai fazer? A voz tinha aquela qualidade do desespero, tentando se reconstituir como autoridade. Aquela mistura específica de pânico e comando que acontece quando uma pessoa está perdendo o controle de uma situação e ainda não aceitou completamente que perdeu. Sai daí, isso não é lugar de... Ele continuou caminhando. Não acelerou. Não desacelerou. Manteve o mesmo passo de sempre. Aquele passo medido que havia percorrido canteiros do Nordeste durante 30 anos, que havia atravessado terrenos difíceis sem tropeçar porque conhecia o terreno antes de pisá-lo. Chegou ao primeiro ponto de referência. Era um ponto que ele havia marcado secretamente dias antes. Numa manhã cedo, quando ainda havia poucos homens no canteiro, uma pequena marca de tinta spray laranja no chão que qualquer pessoa que passasse por ela interpretaria como resíduo acidental de alguma marcação técnica anterior. Não era. Era o começo de um sistema que ele havia planejado naquela noite de caderno velho. E desenhos de triângulos. Não porque soubesse que os satélites iam falhar,
mas porque 30 anos ensinaram que quem depende de um único sistema sem alternativa está a um passo de um problema que não tem saída. Ele abriu o canivete, furou as tampas das 3 garrafas com movimentos precisos, um furo central em cada tampa, do diâmetro exato que a mangueira de plástico precisava para encaixar sem folga e sem vazamento. Conectou as garrafas com a mangueira, formando um sistema em sequência, e preencheu tudo com água, inclinando as garrafas e soprando levemente pela mangueira para remover as bolhas de ar que poderiam comprometer a leitura. O sistema se estabilizou. A água encontrou o próprio nível com aquela paciência que só a física tem. Sem pressa, sem erro, sem nenhuma opinião sobre o que havia acontecido nos últimos 30 minutos naquele canteiro. A supervisora havia se aproximado sem que ele percebesse ou sem que importasse. Isso é coisa de índio. A voz estava alta demais para o espaço aberto, com aquela qualidade de quem está gritando, não para ser ouvido, mas para existir, para manter alguma presença numa cena que havia saído completamente do seu controle. Isso não tem precisão. Isso não vale nada. Seu Jerônimo parou. Não virou o corpo completamente. Apenas o rosto, o suficiente para que ela visse os olhos dele e para que ele visse os dela. E quando falou, foi pela primeira vez naqueles dias com a voz que havia guardado. Não a voz baixa e respeitosa das tentativas de ajuda anteriores, mas a voz de quem chegou num ponto de onde fala o que sabe, porque o momento exige, e não porque foi dado permissão. Doutora, o título veio com o respeito que ela talvez não merecesse, mas que ele mantinha porque era dele, não dela. Com todo respeito, o senhor acha que os egípcios construiu pirâmide com satélite? Ela abriu a boca. Ele não esperou. Isso aqui é o princípio dos vasos comunicantes. As palavras saíam com aquela clareza de quem não está improvisando, está destilando décadas em frases que couberem num momento. A água sempre encontra o mesmo nível, é física pura. Uma pausa de menos de um segundo exatamente do tamanho certo. O senhor não precisa de satélite para saber que água não sobe sozinha. Ele se virou de volta para o trabalho. O presidente do Conselho Fiscal havia se aproximado em silêncio durante aquela troca, com aquela atenção específica de quem está vendo alguma coisa que reconhece, mas ainda não identificou completamente de onde reconhece. Ele ficou observando seu Jerônimo trabalhar por alguns instantes. Os movimentos das mãos, a forma como ele caminhava o terreno com a garrafa conectada à mangueira, a precisão com que posicionava cada ponto de verificação. Virou-se para o encarregado que estava ao seu lado. Quem é esse homem? O encarregado respondeu com a objetividade de quem tem uma resposta simples para uma pergunta que parece simples. Um trabalhador nordestino que havia chegado com o caminhão de operários, designado para transporte de material e limpeza do canteiro. O presidente ficou em silêncio por um momento. Continuou olhando para seu Jerônimo. E então, algo no rosto do homem de 65 anos mudou. Não foi uma mudança gradual. Foi o tipo de mudança que acontece quando a memória encontra o que estava procurando. Aquele momento de reconhecimento que é quase físico, que acontece antes que a pessoa consiga formular em palavras o que foi reconhecido. Ele deu 2 passos para a frente. Ficou olhando para o chapéu de palha amassado, para a camisa xadrez vermelho e preto, para as mãos que trabalhavam com a mangueira e as garrafas com uma precisão que não precisava de instrumento externo para se confirmar. Esse homem. A voz estava baixa, mais para si mesmo do que para o encarregado. Eu conheço esse homem. O encarregado esperou. Há 30 anos. O presidente falou devagar, como quem está reconstruindo uma cena enquanto a narra. Eu era engenheiro júnior numa vistoria no interior. Fomos avaliar uma obra no município. Uma pausa. O prédio do Tribunal de Justiça. Uma construção que tinha sido feita com um orçamento de metade do necessário, por uma equipe de 8 homens, em terreno irregular, sem equipamento de precisão. O encarregado não disse nada. Quando chegamos para vistoriar, o nível de erro estrutural estava dentro da margem de uma obra com equipamento completo. A equipe de engenharia não conseguia entender como. Ele virou o rosto para o encarregado. O mestre de obras era esse homem. Seu Jerônimo estava a 20 metros de distância, de costas para eles, movendo a garrafa com a mangueira pelo terreno, com aquela concentração total de quem está fazendo um trabalho que exige a atenção completa e que tem ela. Ele não é servente. O presidente falou com uma firmeza que não estava direcionada ao encarregado. Estava direcionada à situação inteira, àquele canteiro, àqueles dias,
àquilo que havia sido feito com um homem que havia construído um tribunal de justiça com física pura e chapéu de palha. Ele é formado na vida, que é a única formação que este terreno está exigindo agora. 15 minutos. Foi o tempo que seu Jerônimo levou para concluir o nivelamento completo do terreno. 15 minutos de movimento contínuo e preciso, marcando cada ponto da fundação com estacas e tinta spray laranja, criando um mapa físico do terreno com uma regularidade que a água tornava inegociável, porque a água não tinha ego, não tinha prazo, não tinha carreira a defender, tinha apenas a física e a física era suficiente. Quando ele terminou, ficou de pé no centro do terreno por um momento, com a mangueira ainda na mão, olhando para as estacas espalhadas pelo chão, como um músico olha para uma partitura que acabou de escrever. O Conselho Fiscal havia ficado em silêncio durante os 15 minutos. O técnico da construtora se aproximou com um nível óptico reserva, um equipamento independente de satélite que havia sido trazido como backup de segundo nível e que naquele momento era o único instrumento disponível para verificar o trabalho de seu Jerônimo. A verificação levou 5 minutos. O técnico percorreu os pontos marcados um a um, lendo o nível óptico com aquela expressão de concentração profissional que não entrega o resultado antes da hora. O grupo ao redor observava com aquele silêncio de sala de espera, que é diferente de todos os outros silêncios, porque tem uma ansiedade específica apontada para um único resultado possível. O técnico chegou ao último ponto, fez a leitura, virou-se para o conselho com o caderno na mão. 2 milímetros. A voz estava neutra, mas havia nela algo que era impossível de neutralizar completamente. Margem de erro de 2 milímetros em todo o perímetro. O presidente do conselho olhou para o caderno, olhou para o terreno marcado com as estacas laranja, olhou para seu Jerônimo, que havia colocado a mangueira no chão com cuidado e estava esvaziando as garrafas com aquela economia de movimento de sempre. 2 milímetros. O presidente repetiu a informação como quem está confirmando que ouviu certo. O sistema de satélite que falou esta manhã tinha a especificação de precisão de 3 milímetros. O silêncio que se seguiu foi o silêncio das contas fechando. A supervisora estava parada a alguns metros, com os braços que haviam estado cruzados com autoridade, agora simplesmente ao lado do corpo, com aquela postura de quem perdeu o fio que mantinha a posição e ainda não encontrou outro. O vestido social, a prancheta digital, o capacete com o adesivo da empresa. Todos os elementos do personagem que havia construído estavam presentes e, ao mesmo tempo, completamente insuficientes para o momento que estava acontecendo. Seu Jerônimo foi devolver a mangueira ao canto do canteiro. Passou por ela sem olhar, não por desprezo, porque havia terminado o trabalho, e o trabalho era o que importava, sempre havia sido o que importava, e não havia mais nada naquele terreno que precisasse da sua atenção naquele momento. O presidente do conselho o acompanhou com o olhar até ele se sentar de volta no bloco de concreto e pegar a garrafa de água. Depois se virou para a supervisora, com aquela calma que era mais pesada do que qualquer volume. Vamos conversar sobre responsabilidade técnica. E o sol do sertão continuou batendo em tudo com a mesma indiferença de sempre, no equipamento importado e no chapéu de palha amassado, na prancheta digital e na mangueira de plástico transparente, sem nenhuma opinião sobre o que havia acontecido. Apenas presente como havia estado desde antes do primeiro homem chegar ao canteiro e como estaria depois que o último fosse embora. O presidente do Conselho Fiscal não foi imediatamente para a supervisora. Ficou parado por um momento depois que o técnico entregou os números, olhando para o terreno marcado com as estacas laranja de seu Jerônimo, com aquela expressão de quem está organizando o que vai dizer antes de dizer, não porque precisa de tempo para encontrar as palavras, mas porque entende que certas palavras precisam ser ditas no momento certo para ter o peso que merecem. Depois, caminhou até ela, devagar, com aquele passo deliberado de quem sabe que o grupo inteiro está observando e que não está fazendo nada para evitar que observem. A supervisora estava com a prancheta digital na mão de um jeito que havia deixado de ser funcional e havia se tornado algo para segurar. Aquela necessidade humana de ter um objeto entre os braços quando o corpo não sabe mais onde colocar as mãos. O presidente ficou a 1 metro dela. Não ergueu a voz. Nunca havia precisado erguer a voz para ser ouvido, e aquela capacidade de falar baixo e ser ouvido alto era em si mesma uma forma de autoridade que ele havia construído em décadas de prática. Doutora, o título veio com um peso diferente do que ela havia dado a ele durante toda aquela semana. A senhora chamou esse homem de bruto.
Ele não apontou para seu Jerônimo. Não precisou. Todo mundo sabia para quem estava sendo falado. A senhora proibiu ele de tocar nos equipamentos. A senhora disse, na frente de todos os funcionários desta obra, que serviço pesado é para quem não tem estudo. Uma pausa que durou exatamente o tempo necessário para que cada pessoa no canteiro revivesse aquela reunião de manhã. Hoje, ele salvou a sua carreira. O presidente olhou para o terreno marcado. E salvou esta obra. Ele se virou de volta para ela com aquela expressão final de quem não está perguntando, está concluindo. A senhora acha que a tecnologia alemã vale mais que a sabedoria de quem construiu esse país com as próprias mãos? A resposta não veio. Não porque ela estava escolhendo não responder, mas porque havia perguntas que não têm resposta no momento em que são feitas, que precisam de tempo e solidão e de um espelho honesto, que só aparece mais tarde, quando ninguém mais está olhando. O presidente se virou para os outros membros do conselho. A conversa que se seguiu foi breve, técnica, com aquela objetividade das decisões que já estavam tomadas antes da reunião e que a reunião apenas formalizou. A construtora seria notificada formalmente. A estrutura de gestão da obra seria revisada. E dentro dessa revisão, o cargo de supervisão técnica de campo, aquele que havia sido o centro de toda aquela semana, passaria por uma reavaliação. A supervisora foi afastada da gestão antes do fim da tarde. Não demitida, rebaixada para uma função administrativa, um cargo de escritório que trabalhava com planilhas e relatórios, que não precisava de capacete nem de prancheta digital num terreno de terra vermelha, que ficava longe do canteiro e de tudo o que acontecia dentro dele. A construtora anunciou, junto com o comunicado interno sobre a reestruturação, um programa de valorização de mestres de obras experientes, aqueles profissionais com décadas de canteiro que o setor havia sistematicamente tratado como mão de obra sem classificar como conhecimento técnico. O programa incluía reconhecimento formal, faixa salarial compatível e participação em decisões técnicas de campo. Era um começo, pequeno, do tipo que os começos costumam ser, mas era um começo que havia nascido de 2 milímetros de margem de erro e de uma mangueira de plástico transparente e de um homem que havia esperado o momento certo sem perder a dignidade enquanto esperava. O presidente do conselho encontrou seu Jerônimo no fim da tarde. Ele estava no canto do canteiro, enrolando a mangueira com aquele cuidado de quem guarda uma ferramenta que pretende usar de novo, dobra por dobra, sem pressa. O presidente se aproximou e ficou de pé ao lado dele por um momento, antes de falar, com aquela naturalidade de quem não precisa construir cerimônia ao redor de uma conversa importante. Fez a oferta com clareza e respeito. Consultor técnico sênior. Salário equivalente ao de engenheiro pleno, o tipo de número que havia décadas havia ficado do outro lado de uma fronteira que ninguém havia dado a seu Jerônimo a chave para atravessar. Um kit de ferramentas completo e um veículo, para que a distância entre onde ele morava e onde o trabalho acontecia não fosse mais um obstáculo que ele tivesse que resolver sozinho. Seu Jerônimo terminou de enrolar a mangueira. Ficou em silêncio por um momento, não o silêncio da hesitação, o silêncio de quem está sendo honesto consigo mesmo antes de ser honesto com o outro. O cargo eu aceito. A voz tinha aquela calma de sempre, aquela qualidade de chão firme que havia atravessado toda a semana, sem mudar de frequência. Agradeço de coração. O presidente esperou, sentindo que havia mais. O carro eu não preciso. Ele colocou a mangueira enrolada no ombro. Mas se o senhor quiser fazer alguma coisa que dura mais do que essa obra, eu tenho um pedido. O presidente fez um gesto de que estava ouvindo. Tem 3 meninos lá do meu município no interior. Filhos de amigo meu, filhos de gente que trabalhou comigo anos atrás. Ele falou com aquela simplicidade de quem está descrevendo algo que havia pensado muito antes de ter a oportunidade de dizer. Eles estão precisando de chance, não de esmola. Trabalho de verdade, onde alguém ensine o ofício do jeito certo. Uma pausa. Contrata esses 3 meninos para trabalhar aqui. Eu mesmo ensino eles. O presidente ficou olhando para ele. Eu não preciso de carro para me sentir importante. As palavras saíram com aquela leveza específica das verdades que foram pensadas por tanto tempo que deixaram de pesar. O que me faz falta é passar o que eu sei para quem está começando. Esses meninos do sertão precisam de chance. Isso é o que eu peço. O presidente estendeu a mão. Seu Jerônimo apertou. Os 3 jovens chegaram 3 semanas depois, num ônibus de linha da cidade do interior, com mochilas nas costas e aquela expressão de quem está vendo um lugar novo
e ainda não decidiu o que pensar dele. Chegaram sem saber exatamente o que os esperava, apenas que havia um homem chamado Seu Jerônimo, que havia pedido que fossem chamados e que esse pedido havia sido suficiente para que um conselho de homens de terno os contratasse. Seu Jerônimo os esperou na entrada do canteiro com o chapéu de palha no ângulo de sempre. Os meses que se seguiram construíram uma coisa que não estava em nenhum cronograma de obra. Uma sala de aula improvisada num canto do canteiro, com um quadro negro feito de compensado pintado, com cadernos que Seu Jerônimo havia pedido à construtora e que haviam chegado sem discussão, com aquela disposição de aproveitar tudo o que havia ali para ensinar o que havia para ser ensinado. Numa tarde que havia começado como as outras, com o sol entrando pela abertura lateral do barracão e fazendo aquela luz que iluminava a poeira no ar, Seu Jerônimo estava na frente dos 3 jovens com a mangueira de plástico transparente nas mãos. Atrás dele, na parede, os equipamentos de laser importados estavam encostados cobertos por um plástico, aguardando o retorno do sinal de satélite que havia se restabelecido semanas antes, mas que havia perdido o papel central que havia ocupado antes daquela tarde de falha catastrófica, porque a construtora havia entendido, da forma mais cara possível, que tecnologia sem alternativa não é competência, é dependência. Os jovens olhavam para a mangueira com aquela atenção de quem ainda não sabe o que está vendo, mas sente que é importante. Do lado de fora do barracão, passando pela abertura com a pasta na mão e o passo de quem está indo para algum lugar sem pressa de chegar, havia uma mulher de calça social e camisa polo sem capacete, sem prancheta digital, sem a equipe de engenheiros atrás. Ela olhou para dentro do barracão, com aquela expressão específica de quem reconhece um lugar de onde foi retirado e que seguiu em frente sem ela. Seu Jerônimo ergueu os olhos. Os dois se viram por um segundo. Não houve nada trocado além do olhar. Não havia nada a trocar que o olhar não dissesse completamente. Ele deu um pequeno sorriso. Não de triunfo, de algo mais simples e mais profundo, o sorriso de quem chegou num lugar que levou tempo para chegar e que por isso sabe o valor de estar lá. Ela continuou andando. Ele voltou para os jovens. A tecnologia é boa, menino. A voz tinha aquela qualidade de sala de aula que não precisa de microfone, que alcança cada canto não pelo volume, mas pela atenção que carrega. Aprende a usar, respeita ela. Ela vai te ajudar muito. Ele ergueu a mangueira levemente. Mas a água nunca mente. Lembra disso. Os jovens olhavam para a mangueira. E o sol do sertão continuava entrando pela abertura do barracão com a mesma indiferença de sempre, batendo no compensado pintado de preto e nos cadernos novos e nas mãos jovens que estavam aprendendo o que 30 anos de terra vermelha haviam colocado nas mãos de um homem de chapéu de palha amassado, que havia chegado num caminhão com uma marmita amarrada num pano de prato. Agora eu pergunto a você. Você acredita que a sabedoria prática de quem veio do campo vale mais do que um diploma universitário? Ou os dois se complementam e o erro foi nunca tê-los colocado para conversar? Escreva a sua opinião nos comentários. Quero saber o que você pensa. Essa história nos ensina que o conhecimento que entra pela terra tem raízes mais fundas do que o conhecimento que entra pelo papel, e que subestimar quem construiu esse país com as mãos antes de qualquer satélite existir é o erro mais caro que uma obra pode cometer. A humildade de aprender com quem sabe, independente de onde ele esteja sentado, é a única tecnologia que nunca perde o sinal. Se você gosta de histórias que tocam o coração e celebram a sabedoria do povo brasileiro, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias de superação. A nossa família está esperando por você.